E Alex, você, né, foi assim que você começou a acupuntura, né? Mas eu acho né, e acho que durante bastante tempo, né, você, né, levou essa visão e essa missão, assim, da acupuntura tradicional, né? Não só da acupuntura, né, das práticas integrativas ou das práticas chinesas, né? Que foi orientais, né? Porque você teve uma raiz muito japonesa, né? Dessas práticas, né? Conta pra gente um pouco assim essa visão, eu acho, né? Desse contato e até né, como é que foi né, o seu começo de atuar com essas práticas, atender com essas práticas, né, como é que é a aceitação, né, da comunidade, né, porque eu creio né, isso um tempo atrás era muito tranquilo, né, a gente começa a ter um problema, né, dessa disseminação de informações falsas, né, né, 20 anos, mas eu diria assim que nos 10 últimos anos é que ficou mais forte, assim, que chega né, a minha impressão é que chega a prejudicar, né, os outros profissionais, né? Me diz se a minha impressão está correta ou se você tem uma percepção diferente. Não, na verdade é o seguinte, a acupuntura e essas práticas todas, elas eram muito regidas de forma tradicional, onde tinha hierarquia, onde tinha disciplina, onde tinha que ter respeito com o mestre, a gente não desobedecia, a gente acatava as coisas, era uma coisa bem rígida no começo, né? Então, até hoje, quando eu vou para o dojo, o meu sensei fala, "Ó, Alexander, vai varrer. Tá bom, vou lá, cato a vassoura e vou varrer. Eu que faço a faxina do meu dojo, porque o meu sensei, ele é sobrevivente de Nagasaki, da bomba atômica, entendeu? Então, existe ainda essa cultura, né? E a gente respeita. E eu, particularmente, gosto desse tipo de tratamento, porque às vezes as pessoas, elas se formam, né? E elas, no Brasil, não se tem uma cultura de validar o saber do outro. Eu vou te dar um exemplo simples. Se um japonês está aqui interessado em aprender sobre vender caneta Bic, e você é o cara da caneta Bic, ele vai grudar em você. Ele vai tentar ser tão bom quanto você ou melhor que você, e para sempre ele vai falar que o seu mestre foi o Alex, que ensinou tudo sobre caneta Bic, por mais que ele seja um homem de muito mais sucesso do que eu. Então, há uma validação do saber do outro. Então, isso no Brasil não acontece. Todo mundo já sabe muito a hora que acabou de formar. Então, e aí se perde um pouco do conceito e do respeito que nós temos que prestar aos nossos antecessores. Eu tenho orgulho de falar que eu sou da terceira linhagem, né? E aí, por quê? Porque isso obedece-se uma hierarquia que a gente precisa ter no coração. A hierarquia é a disciplina. Então, havia um romantismo, né? A gente foi bacana a minha primeira aula de acupuntura, onde tinha um altar de frutas, né? A gente fez uma cerimônia, houve uma promessa de eu te ensino e você recebe, né? Era muito clássico tudo isso, foi bonito, a escola era bonita, o profissional era comprometido com o ensino da acupuntura e havia um altruísmo, um amor naquilo ali, tá? E a gente era impulsionado numa energia muito gostosa e muito vigorosa de aliviar o sofrimento humano, entendeu? Esse profissional chama Paulo Noleto, ele realmente ele foi um bandeirante aqui em Minas Gerais com a acupuntura. E a gente precisa saber respeitar as nossas raízes, ter a árvore não se sustenta sem raiz. E eu no CRAENG, eu primo muito pela história passada, aqueles que nos antecederam. Tá? Eu estou redigindo aí, reeditando o meu código de ética, porque século XXI a gente tem que reeditar tudo, né? Tá lá a reverência dos fundadores do CRAENG e tudo mais, porque uma árvore só se sustenta com raiz, né? Então havia e ainda existe entre nós da minha geração essa hierarquia, coisa que eu vejo que se perde depois de mim ali,
entendeu? Alguns alunos que eu tive ainda conservam isso, mas a grande maioria está buscando uma formação a mais, ganhar dinheiro, diploma, mas não tem aquele altruísmo verdadeiro, aquela paixão de servir o outro. Tá? E isso foi se desfazendo, e ao mesmo tempo foi acontecendo uma colonização das ciências alopáticas da acupuntura. E aí, a pessoa fala hoje, eu sou fisioterapeuta e acupunturista, e trabalha só com acupuntura. Não, ele não é fisioterapeuta e acupunturista. Ele é acupunturista e fisioterapeuta. Entende? Porque ele atua na área assim. E até anos 90, eu tive pacientes presos e médicos processados porque faziam acupuntura. Pelo próprio Conselho Federal de Medicina, pelo Regional de Medicina. Então, houve uma caça às bruxas ali nos anos 90 e 2000, né, que era curandeirismo, era tudo. Quando veio o advento das comprovações científicas e tudo mais, aí é que a coisa começou a tomar um rumo aí da separatividade, médicos que podem fazer, aí começou a guerra, entendeu? Nos anos 2000 para 2010, sabe? Nessa intervalo de 10 anos que começou essa bagunça. Sendo que, na verdade, muitos foram meus alunos, alunos do meu mestre, entendeu? Ou então alunos do Tokuda, sabe? E aí começou esse bairrismo, né, que eu chamo de mercadológico até, né? Mas no começo, ali nos anos 90, eu carregava maca nas costas, maca dobrável para atender a domicílio, sabe? E eu fazia isso com amor e paixão, e eu tenho honra de dizer isso. Hoje eu tenho uma estrutura, mas que também eu tenho que honrar isso, né? E a aceitação no começo, né, principalmente para a massoterapia, né, ali nos anos 90, quando eu comecei, né, e tudo, era interessante, porque 99% dos pacientes eram mulheres, porque homem não podia receber massagem, aquela coisa, homem me encostando, homem nisso, tudo e tal. Só que eu sou judoca, estou acostumado a agarrar homem no kimono e tal, para mim tanto faz, entendeu? Então Deus queria que eu fosse verdadeiramente um terapeuta da área da medicina chinesa, porque ele já me botou no judô desde novinho. Então, com o passar do tempo, o consultório começou a encher de homem também, pessoas ali, não, vou receber tudo e tal, massagem, e aí, quando teve a Olimpíada, que o Michael Phelps apareceu todo cheio de ventosa e tal, marca de ventosa, o povo, o que que é isso? Eles não sabiam o que era ventosa, nós estamos falando da Olimpíada 2018. 2018, que eles não conheciam ventosa. Se eu falasse de Acho que é guachá, de 16, né? sanguíneo, 2016. 16, né? Acho que é Foi a 16. Olimpíada. Então, e aí uma vez teve uma reportagem no Fantástico falando sobre medicina chinesa. Nós temos aí na farmacologia, na matéria médica da medicina tradicional chinesa, quase 4.000 substâncias ou mais, né, Fernando? Você pode me corrigir aí. Sim. E tal. O que que eles mostraram, né? Todos eles de origem mineral, vegetal e ali um pequeno universo de animal, né? Aí o que que eles mostraram no Fantástico? Lacraia, escorpião, cavalo marinho, bílis de Rinoceronte, urso. Eles mostraram chifre de rinoceronte. Eles mostraram que era fantástico, né? Para quê? Para falar. Aí eles mostraram lá uma ventosa com sangria, uma pessoa estava com certeza com acometimento de externo, né? E aí eles mostraram que era exótico para impactar, para trazer uma má impressão à população brasileira, numa época que já estava em crescimento os tratamentos com acupuntura e medicina tradicional chinesa no Brasil. E aí começou esse lobby, não, tem que ser médico, porque olha que absurdo, que preparo que tem essa pessoa para fazer isso. Tá, a acupuntura tem origem de 4.500 anos e a medicina de 1.500, contando com Hipócrates. Entendeu? Como é que ficaria o mundo 3.000 anos sem médicos e tal? Quer dizer, é uma retórica que não cola, né? Com uma forma de enxergar o ser humano, uma racionalidade em saúde totalmente diferente da racionalidade nos termos acadêmicos ortodoxos, newtonianos e cartesianos, como passou após o iluminismo, né? Então, esse método acadêmico que hoje atende a comunidade científica, né? Ele não, né? A acupuntura veio de base empírica, de observação, e de base tradicional, e hoje sim a gente está tendo aí muitos avanços
mas o classicismo, né, que a gente e o romantismo que havia no começo, ele está se perdendo, até porque eu fico muito triste, sendo professor de acupuntura, ouvir profissionais falando que não existe o Ti, igual eu ouvi lá no Senado Federal. Então, eu fico assim, foi um péssimo professor, entendeu? Que deve ter ensinado coisa errada para o cara. Porque se eu tiver um aluno que fala que não existe o Ti, eu não aprovo ele, não. Entendeu? Principalmente sabendo técnica de Qigong, vai me desculpar, entendeu? E pontos de acupuntura que tem correlação com organelas internas, né? E estruturas do nosso sistema nervoso que não tem conexão neurológica entre uma coisa e outra. Então, assim, é conceituado de um jeito muito pobre, né? Você trazer isso para uma explicação neurogênica apenas. Né? Sim. Então, assim, houve essa aceitação no começo, esse romantismo, mas isso se perdeu, e aí, junta isso, perdeu esse senso de hierarquia, de respeito, que o cara aprende a acupuntura com com o monge e depois fala que a acupuntura só pode ser feita por médico. Então, assim, é muita falta, na minha opinião, como artista marcial, é uma falta de honra isso, sabe? E para mim, aí perde todo sentido.